Seja bem-vindo ao curso Introdução aos Inversores de Tensão da plataforma Mais FMG. Eu me chamo Lucas e sou seu professor desse curso. Essa é a aula de número 4, parte 2, e hoje vamos falar um pouco sobre simulações de inversores de tensão monofásicos em ponte completa no software P5. Nesse vídeo, analisaremos a operação do inversor monofásico em ponte completa com acionamento unipolar e com acionamento bipolar através do software gratuito P5. Foram montados dois inversores monofásicos de ponte completa. No inversor monofásico com acionamento bipolar foram usados 4 sinais de gate, sendo que um dos sinais era diretamente aplicado a 2 transistores, que no caso é a saída dessa fonte de alimentação S3, e os outros 2 sinais eram o próprio sinal S3 invertido. Então o sinal S3 ele é aplicado num par de transistores que montam uma diagonal aqui do conversor, e o outro sinal, que é o S3 invertido, monta a outra diagonal. No acionamento unipolar, nós temos um comportamento semelhante a 2 conversores meia ponte, formando um conversor ponte completa. Então são gerados 2 sinais, cada um deles acionando uma meia ponte, sendo que o acionamento dessa meia ponte é complementar. No bipolar, o acionamento é muito simples, basta você produzir apenas um sinal de chaveamento com uma determinada frequência, com uma razão cíclica de 50%, onde o tempo de acionamento em cada uma das etapas sempre será o mesmo, e começar a simulação. Já o acionamento unipolar é um pouco mais complexo, ele depende da sequência de chaveamento que está sendo escolhida. Nesse caso, escolheu-se uma sequência de chaveamento na qual primeiro aciona-se uma diagonal, depois mantém-se uma chave fechada e fecha-se a outra, desconectando a carga do circuito da fonte. Em seguida, aciona-se a próxima diagonal e mantém-se uma das outras chaves da diagonal com o sinal aplicado até que esse sinal seja aplicado na outra, de modo a produzir aí sequências que tenham aí uma tensão na carga igual a 0 volts. Ao realizar a simulação, foi possível adequar os gráficos para mostrarmos aqui as duas formas de onda de tensão e corrente, de modo a conseguirmos comparar e verificar aí as principais diferenças entre as mesmas. Vou ajeitar aqui o valor aqui do tempo. Notamos primeiramente que o acionamento unipolar ele produz uma forma de onda de corrente com um aspecto mais próximo do senoidal devido a essas tensões iguais a 0 volts que produzem suaves decrescimentos ou suaves variações na corrente. Enquanto que no acionamento bipolar a corrente que cresce em uma determinada semiciclo, uma determinada tensão, decresce na mesma intensidade posteriormente. Para verificarmos efetivamente se há uma melhora no aspecto ou não e comparar qual dos dois aspectos é melhor, podemos usar a transformada de Fourier. Essa ferramenta matemática permite com que consigamos ali comparar as formas de onda e verificar, a partir da análise do espectro de frequências, quais componentes possuem uma maior ou menor quais formas de onda possuem uma maior ou menor quantidade de componentes harmônicos. Então, nessa figura que é gerada a FFT, ou a análise rápida de Fourier, essa primeira componente, dotada aqui por uma determinada amplitude, trata-se da componente fundamental, que nesse circuito está com uma frequência de aproximadamente 125 Hz. Cada uma dessas outras componentes pequenas que surgem, elas formam aqui uma quantidade a mais de harmônicos que são somados com a componente fundamental e constituem um aspecto da forma de onda de tensão ou corrente que está sendo analisada. Podemos comparar VO1 com VO2, notamos que as amplitudes de alguns harmônicos da tensão VO1 são menores que as amplitudes dos harmônicos do VO2. Isso indica que VO1 tem um conteúdo harmônico muito menor que VO2. E pela forma de onda de corrente, podemos perceber ainda mais diferença, uma vez que a forma de onda da corrente de IO1 do acionamento unipolar possui menor amplitude em harmônicas do que a IO2. Portanto, a partir dessas ferramentas, desta análise, é possível notar que o acionamento unipolar traz algumas vantagens perante o acionamento bipolar, devido aí à melhor característica, né, e ao melhor formato
alcançado para tensões e correntes nas cargas. Outros parâmetros que podemos usar para comparar as formas de onda são os valores RMS. No caso do PSIM, é possível medir o valor RMS utilizando a ferramenta Análises RMS. Nesse caso, são mostrados os valores RMS de todas as formas de onda. Observa-se aqui que o valor da forma de onda de VO2 é superior ao valor da forma de onda de VO1 e corresponde ao valor teórico esperado, equivalente ao valor de pico de VO2. Já as correntes têm aí uma relação com a impedância e também com a tensão aplicada. Trata-se do mesmo valor de impedância para resistências e indutâncias. Então, os valores de resistência e indutância iguais, submetidos por tensões com valores RMS diferentes, terão valores de RMS também diferentes. Outro parâmetro que podemos analisar é o valor médio. Sempre interessante termos o menor valor médio possível. Por exemplo, aqui podemos perceber que as formas de onda de tensão possuem um pequeno valor médio, não igual a zero, devido às características de chaveamento ou os tempos ajustados para poder produzir os sinais de disparo dos transistores. Porém, perceba que as correntes têm um valor próximo de zero. Então, desde que esse valor seja pequeno, está dentro do aceitável. Em termos de limites, é interessante ter zero sempre para valores médios. Então, não é incomum ser encontrado transformadores na saída dos inversores de tensão para que esses transformadores filtrem as componentes CC e permitam apenas passagem das componentes de corrente alternada, permitindo então com que tenhamos formas de onda de saída contendo valores médios iguais a zero e valores RMS expressíveis. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado e até a próxima aula.